Então vamos começar, gente. Podemos começar? Vamos começar sim. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom finalzinho de tarde aí, bom comecinho de noite. Essa é a Bruna Henrique Sacramento, ela que vai orientar a palestrinha de hoje aí, nossa última palestra do CEMEA. E ela vai orientar uma palestra sobre geoprocessamento aplicado e recursos hídricos. Bruna, eu vou falar um pouquinho aí sobre sua carreira e você me corrige se estiver errado. Você é engenheira ambiental formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Londrina. Você é mestre em Ciências Ambientais, na linha de pesquisa de geoprocessamento e modelagem em matemática ambiental, e isso foi pelo Instituto de Ciências de Tecnologia de Sorocaba, da Unesp também, né? E atualmente você é doutoranda no mesmo programa de pesquisa onde você desenvolve os estudos ambientais com auxílio de geotecnologia, certo? Isso, perfeito. Beleza, Perfeito. então a gente pode começar já, tá bom? Uma boa apresentação aí e obrigado. Boa apresentação, Bruna. Qualquer coisa, estamos aqui. Tá bem, obrigada. Não só ao pessoal da organização do evento, em especial a Rafaela, que foi com quem eu mantive mais contato, né? Agradecer a oportunidade aqui de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E agradecer também a todo o público aqui que está presente, ainda que estamos um pouco distantes, mas com o auxílio da tecnologia, vamos compartilhar aqui nossas experiências nesse início de noite. Vamos lá, então, o tema, né, como o Igor já apresentou, é geoprocessamento aplicado a recursos hídricos. Eu já estou trabalhando com geoprocessamento há um tempinho, né, comecei lá no meu TCC, tive a disciplina, né, claro, mas aí comecei lá no meu TCC e desde então venho trabalhando com geoprocessamento. Não diretamente com recursos hídricos, tá? Eu já trabalhei um pouco com questão de planejamento urbano, no meu mestrado trabalhei um pouco na parte florestal, e agora no meu doutorado que eu estou me aventurando mais na parte de recursos hídricos, um pouco mais por afinidade, assim, até da formação do engenheiro ambiental, né, que a gente tem bem esse viés, assim, ligado à água, né? Então, por isso que eu tive bastante interesse e venho me aventurando desde então. Vamos lá. Oi? Bom, não tem como a gente falar de água sem dar essa pequena introdução. Às vezes até fica um pouco batido, mas eu acho que é importante a gente retomar esses números nessa noite, né? Que o planeta Terra, ele é conhecido como planeta azul, né? A gente tem uma grande disponibilidade de água, é visual, mas a gente sabe que não é toda essa água que a gente tem para utilizar, necessariamente para o nosso consumo, né, os nossos diversos usos. Por quê? 97, deixa eu colocar o ponteiro aqui, a gente tem que 97% de toda a água que está disposta no planeta Terra, ela é salgada. Então, a gente consegue utilizar essa água salgada para consumo humano, por exemplo. A gente vai utilizar água doce, que é aquela que tem baixa salinidade. Porém, desses 3% de água doce que a gente tem, 2,5% está congelado, não está disponível para a gente utilizar. Só 0,5% é que está disponível nas suas mais diversas formas, né, sendo aqui a predominante, como está nessa figura, na forma de aquífero subterrâneo, que é uma água boa, mas que não é tão acessível assim, né? E a gente tem também em outras formas, como chuvas, lagos, reservatórios, rios. E aí também falando dessas figuras clássicas de disposição da água, disponibilidade, a gente tem um mapa aqui com a questão da disponibilidade ao longo de todo o planeta Terra, né, conforme os países, as divisões dos países. Então, a gente tem nas cores mais puxadas aqui para o vermelho, os países com menor disponibilidade, e os países com cor mais azul aqui escura, com maior disponibilidade. E aí a gente sabe muito bem que o Brasil
sempre teve uma boa posição nesse sentido, né, que a gente tem uma vasta disponibilidade de recursos hídricos aqui no nosso país, salvo que essa região com essa cor um pouquinho mais clara, que por algumas características climáticas, né, a gente tem um local aqui um pouquinho mais seco, a gente tem, de forma geral, muita água aqui no Brasil, né? Diferente, por exemplo, aqui da Austrália, né? Que quase toda a parte do país está com baixa disponibilidade. Esses valores aqui são de metros cúbicos por pessoa por ano, tá? Então, aqui no Brasil, a gente sempre teve assim, uma posição bastante confortável nesse sentido de água. E aí tem a parte ruim, né? Que a gente acabou nunca cuidando muito, né, dos nossos recursos hídricos. Até que a gente começou a se deparar com notícias como essa, né? Então chega o período seco aqui das mais diversas regiões do país, falando aqui em específico do estado de São Paulo e ainda mais específico, né, da região de Sorocaba, que é onde eu faço meu doutorado. A gente se depara então com esse tipo de notícia, ó, a crise hídrica, representantes de cidades da região de Sorocaba assinam um decreto de alerta geral. E aí é aquilo, não chove, e aí a gente começa a ter esses problemas, né? Precisar de racionamento, falta de água, e é uma notícia assim que choca, né? Porque, poxa, a gente é do Brasil, conhecido como uma das maiores reservas hídricas do mundo, e choca também porque a água é um recurso essencial à vida. A gente precisa para consumo, para irrigação, para a gente obter nossos alimentos, nos mais diversos processos industriais, né? Então, aí começa o gargalo, né? A gente precisa prestar atenção, precisa fazer estudos para tentar lidar com esse tipo de situação. Aqui eu até coloquei uma figura aqui, porque a gente já sempre teve a demanda por água, e agora na pandemia ainda mais, né? Porque desde lá o início de 2020, quando a gente não conhecia direito com o que a gente estava lidando, né, na pandemia, qual que era a orientação? Lavagem das mãos, né? Então, até nisso, até nessa questão da pandemia, a gente é extremamente dependente de água, que é bem ilustrativo mesmo, é só uma figura aqui mostrando da importância, né, de lavar a mão, que reduziu a carga microbiana, né, com essa análise visual. E a gente tem um material que é publicado anualmente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, que é a ANA, que esse relatório chama Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil, no caso aqui é de 2020, né? A gente ainda não tem de 2021, porque deve estar para ser publicado em final, aí, novembro, dezembro. Mas com o de 2020, né, a gente já consegue ter um bom panorama do que a gente está vivenciando. E aí, de acordo com esse relatório, ó, estima-se que 6 milhões de brasileiros não tenham acesso à água encanada e 78 milhões não tenham acesso a esgoto tratado. Né? Esse é um número, assim, muito alarmante. Não só, quer dizer, já seria normalmente, ainda mais no momento de pandemia que a gente vive, né? Que um dos cuidados básicos é a lavagem de mãos. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de problema relacionado a recursos hídricos, o que a gente pensa a gente precisa fazer uma boa gestão para a gente não enfrentar esse tipo de problema, ou então tentar resolver de alguma forma, né? Aqui eu até coloquei uma imagem aqui da nossa necessidade de fazer uma boa gestão desses recursos hídricos. Só que antes da gente começar o mais específico dos recursos hídricos, eu trouxe aqui uns slides bem introdutórios mesmo sobre geoprocessamento, porque como o evento poderia, aqui no evento, né, poderia ter alguém que ainda não fez a disciplina de geoprocessamento, só para ter uma ideia também do que a gente está falando, tá? Então, eu trouxe definições de 2 autores diferentes. Então, conforme o Gilberto Câmara e o Davis, que são pesquisadores do INPE, né, uma definição antiga, mas assim, que tem bastante peso, né, considerando que são
pesquisadores do INPE, geoprocessamento é um conjunto de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de dados georreferenciados, né? Dado georreferenciado é aquele que tem uma localização espacial atribuída. E aí tem uma outra definição, mais sucinta, mas com o mesmo peso, né? Quer dizer a mesma coisa, que seria o tratamento de informações espaciais. Questão, assim, até existe uma polêmica, assim, se geoprocessamento é uma ciência ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas o que eu posso dizer é que, mesmo independente de ser ciência ou ser técnica, é uma ferramenta, assim, uma técnica muito poderosa, principalmente pensando em análises ambientais, né? Eu vou mostrar ali depois, nos próximos slides, algumas aplicações. Mas, então, aqui nessa primeira definição, ó, a gente colocou conjunto de técnicas matemáticas e computacionais. Quais seriam essas técnicas? Quais seriam esses componentes? São várias. Ó, então, aqui a gente tem essa figura da estrutura básica do geoprocessamento, né? Que envolve a coleta, o armazenamento, o tratamento e análise e o uso integrado dessas informações já referenciadas. E aí aqui a gente tem nesses componentes alguns termos que talvez vocês até já tenham um pouquinho mais de familiaridade, como a cartografia, que é muito importante, o sensoriamento remoto, a fotogrametria, a topografia. Aqui ele colocou GPS, mas eu corrigiria, né, para GNSS, e assim vai. Tem aqui diversos métodos para você tratar os dados, né, fazer modelagens, geoestatística. Mas, enfim, é bem um resuminho mesmo. E aqui eu trouxe só uma definição também do que é sensoriamento remoto, porque acho que é bom vocês terem isso fresquinho na mente de vocês. Às vezes, como eu falei, alguém não viu ainda na disciplina. Então, novamente, bem pincelado. E uma definição, porque existem várias, mas uma definição assim bem sucinta seria que sensoriamento remoto consiste na aquisição de dados sobre um objeto ou um fenômeno sem que haja contato físico com ele. Então, aqui eu coloquei uma figura que ilustra mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Aqui a gente tem um satélite que tem um sensor a bordo. Vocês estão enxergando? Parece que tá... Desculpa. Vocês estão vendo certinho, né, a minha tela? Então, que eu estou apontando no satélite, tá tudo bem, né? Sim, dá pra ver sim. Tá? Tá, é que eu achei que estava com problema, desculpa. Então tá, essa imagem aqui que mostra um esboço, né, do funcionamento desse sensoriamento remoto. Aqui a gente tem um satélite que tem um sensor a bordo. E como que essa informação vai chegar nesse sensor? Bom, aqui a gente tem uma fonte de energia, sendo o Sol. E aí o Sol, ele está emitindo energia. Essa energia que ele está emitindo, ela vai incidir numa determinada superfície, né, num alvo, e aí essa energia, parte vai ser absorvida, parte vai ser transmitida para um corpo que está em contato, né, e parte vai ser refletida. Essa porção que é refletida, ela chega no sensor, aqui que está a bordo do satélite. E aí, esse sensor vai fazer essa leitura dessa informação, dessa energia que vai chegar, né, dessa energia refletida, e aí, enfim, vai ser processado esse dado e vai ser disponibilizado aí em alguma plataforma de interesse, né, num banco de dados. Só que esse aqui é que a gente sempre que fala em sensoriamento remoto, a gente pensa em satélite, né, que é esse esboço aqui que eu trouxe para vocês. Mas não existe só satélite, tá? Existem outros tipos de sensores. Então, aqui é um exemplo de um sensor passivo, né? Que ele não tem uma fonte de energia própria e ele está utilizando energia solar para adquirir essas informações. Os satélites ativos já têm, né, nele próprio, sensores ativos, eles vão ter uma fonte própria de energia para fazer essas medições de interesse. E
também a gente tem os sensores, a gente pode classificar eles em imagiadores, né? Ou seja, eles vão disponibilizar as informações que eles adquirirem vão ser disponibilizadas em forma de imagem, ou então a gente pode ter um sensor não imagiador, pode ser um espectro radiômetro, né, que vai fornecer gráficos, dados numéricos de sensoriamento remoto. E aqui, que assim, a gente agora está na era digital, computacional, então sempre que a gente pensa em geoprocessamento, a gente já pensa em computador. Até no início ainda se fazia alguma coisa de forma analógica, mas hoje em dia é mais habitual mesmo a gente utilizar essa gama de softwares que a gente tem a nosso dispor. Então, o ArcGIS é um deles, talvez um dos mais famosos. Vocês tiveram atividade nesse evento, né, dessa semana. O QGIS também, que eu acho que vocês tiveram um pouquinho de contato ao longo dessa semana. E aí, aqui alguns outros, não sei se vocês conhecem, mas é o Terset, esse aqui, é o ícone, né, na verdade. Ele é um software que antes ele chamava Idrizi, da Clark Labs. E agora eles mudaram o nome, né, mas o software continua a mesma coisa. Ele tem várias funcionalidades de modelagem de uso da terra, tem até algumas funcionalidades também de corredor de rotas de animais, algumas coisas assim. Eu nunca trabalhei, mas eu sei que ele tem, assim, é bem interessante. Ele é pago, ele é muito bom, mas ele é pago. Ele também é muito bom na parte de processamento de imagens. O Spring, que é um software gratuito, que foi desenvolvido pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele também é um software bastante completo, assim. Eu aprendi a trabalhar com geoprocessamento em Spring. Uma vez eu já falei isso para uma pessoa, ela perguntou, nossa, quantos anos você tem? Eu fiquei meio ofendida, assim. Mas tudo bem, faz parte. Eu gostei muito dele porque é aquele tipo de software que quando você aprende nele, você aprende em todos, porque ele é bem rigoroso, assim, metodologicamente falando. E a gente tem também algumas outras alternativas. O Envy também, que é um software bem tradicional na parte... Eu nunca mexi nele, mas ele é bem tradicional. Já ouvi falar bem na parte de processamento de imagens também dele. E a gente tem algumas outras, assim, opções bem legais, né? Que o software R, por exemplo, que você consegue ali trabalhar com linguagem de programação, instalar diversos pacotes, dependendo da funcionalidade que você quer. Você tem o Google Earth Pro, que ele é um pouquinho mais simples, mas dependendo da sua demanda, tá ótimo. Sem contar que ele é leve, então você consegue rodar em diversos computadores, né? Não tem aquela necessidade de ter um hardware tão poderoso assim. E aí uma alternativa, assim, alternativa não, é uma possibilidade, já vem sendo bastante usado, mas ainda está sendo difundido. O Google Earth Engine, que permite o processamento assim, de muitos dados, um volume muito grande de dados. Ele funciona também com programação, né? Eu nunca mexi nele, mas já ouvi falar muito bem, né? Que você vai lá, faz um script, e aí você consegue baixar, assim, por exemplo, dados de 30 anos, ao invés de você pegar e ficar baixando todos eles no seu computador, você trabalha em nuvem. Então, imagina a facilidade que é, né? Você não precisar ficar com esse tanto de arquivo, ter que juntar tanto arquivo assim. Não, você pega e só programa lá e ele já processa esses dados em nuvem e fornece aí o seu resultado de interesse. E aí, também achei legal trazer isso daqui, que é algo relacionado a recursos hídricos. Esse daqui é o John Snow, ele é o pai, né, da análise espacial. E quem foi o John Snow, né? Ele foi um médico
que vivia na cidade de Londres, no século XIX, e ele foi muito revolucionário na sua época, porque naquela época a cidade estava enfrentando uma epidemia de cólera, né? E hoje a gente sabe que a cólera é uma doença de veiculação hídrica. Só que naquela época não se sabia isso. E aí eles tinham lá aquela teoria miasmática de que a cólera, não só a cólera, mas assim, eles achavam que a cólera, no caso, era uma doença que era transmitida assim por odores no ar, né? E aí hoje pra gente é um pouco absurdo isso, mas na época eles acreditaram, mas ele sempre foi muito cético e não acreditava muito nisso também. E foi aí que ele teve a ideia que, como talvez hoje em dia seja meio banal, né? Pensar que isso foi revolucionário, mas na época dele foi. Ele teve a ideia de fazer o quê? Cruzar os dados de mortes por cólera com os poços de coleta de água. E aí ele percebeu que nesse poço aqui, né, no caso, as pessoas que estavam morrendo estavam mais em volta dele. Teve todo uma questão matemática, né? Ele calculou as distâncias dos pontos das residências das pessoas que morreram com os poços, mas, assim, foi essa abordagem espacial começou com ele, aplicado à saúde, mas pensando que a cólera ali era uma doença de veiculação hídrica, então, assim, já teve uma primeira aplicação em recursos hídricos aí com o pai da análise espacial, que foi John Snow. E aí, para fechar, né, uma figura aqui com muitas das possibilidades de aplicação do geoprocessamento, né? Então, pensando um pouquinho mais na área ambiental, aqui somos engenheiros ambientais, aqui já somos, ou então vocês serão, né, futuros, a gente pode utilizar o geoprocessamento em muita coisa, tá, gente? A gente pode utilizar na análise ambiental aqui de estudo de impacto ambiental, né, fazer o EIA-RIMA, para definir a APP, que também é muito interessante no âmbito dos recursos hídricos, né, pela sua importância, a importância da vegetação para o recurso hídrico, né, a importância de proteção, fazer diversos diagnósticos ambientais. Aqui está na parte de saneamento, mas também é ligado à parte ambiental, né? Colocou na parte de infraestrutura, perdão. Como um todo, né? A parte de drenagem. Aqui vocês têm as opções de modelagem, né? Então, modelos de dispersão de poluição, modelagens de relevo, modelagens hidrológicas, zoneamento, olha, são diversas as aplicações. E aí é aquela coisa, né? Se o lugar de alguma análise importa para você, então você vai precisar fazer uma análise espacial, você vai precisar utilizar geoprocessamento, você vai fazer bom proveito dessa técnica ou ciência, né? Não vamos nos ater a isso. Certo. E aí, para você trabalhar com geoprocessamento, você vai precisar de dados, né, georreferenciados. Então, aqui eu trouxe esse slide mais com uma apresentação aí de algumas bases públicas que vocês têm disponível, tá? Aqui a gente, no âmbito do estado de São Paulo, a gente é bem privilegiado nesse sentido, porque a gente tem um ótimo banco de dados público, que é o DataGel, do Sistema Ambiental Paulista. Nossa, tem muita informação numa escala bem interessante, né, e gratuito, o melhor de tudo, né? Então, a gente tem que utilizar, assim, esses dados. A gente tem o IBGE também, que, dependendo do seu uso, da sua aplicação, vai ser excelente também o dado. Só estou falando, assim, que você tem que pensar sempre na escala da sua aplicação. Então, se for algo a nível municipal, talvez no DataGel você encontre um dado um pouquinho mais refinado do que no IBGE. Mas não é também uma verdade absoluta. Às vezes os dados do IBGE também já têm uma ótima escala. Dados do INPE também, imagens de satélite, imagens de radar, dados do CPRM, né, o Serviço Geológico do Brasil também, a gente tem uma boa base. Dados da ANA, né, que agora
atualizaram o nome, né? Que adicionaram aqui a parte do saneamento. E dados também de bases públicas internacionais, né? Tanto da NASA quanto do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aí eu vou fazer até uma observação, assim, que a gente sempre recomenda que você utilize dados de bases públicas, né? Então, pode ser não só para recurso hídrico, para como um todo, assim, análises ambientais como um todo, usando geoprocessamento. Às vezes, você consegue baixar ali uma imagem de satélite num outro site, né, particular, né, de alguém, de uma base não pública, querendo dizer assim, né? Você consegue? Consegue. Mas o interessante é sempre você utilizar as bases oficiais, né? Porque você tem que ser um pouco criterioso nesse sentido, de ser cético e não confiar tanto em algumas bases que você encontra por aí. Resumindo, usem sempre as bases públicas, até porque a gente utilizar esse tipo de base justifica a existência delas, né? Então a gente precisa valorizar bem esses dados. E aqui, até que enfim, né, o ciclo hidrológico. Acho que vocês têm, né, disciplina de hidrologia, e não é tanto também o objetivo ficar falando do ciclo em si. Mas quando a gente está falando em estudos de recursos hídricos, a gente sempre tem que lembrar desse ciclo, porque é ele que rege toda a dinâmica da água na superfície terrestre, né? Então, a gente tem diversas componentes nesse ciclo, e aí essas componentes, essa dinâmica desse ciclo vai ocorrer de acordo com algumas características do ambiente, né, questão energética, mas a gente sempre, quando vai trabalhar com a parte de recursos hídricos, a gente lembra desse ciclo, tá? Então, a gente tem diversos componentes, ó, a precipitação sendo uma forma de entrada da água na superfície, a gente tem também os derretimentos, né, de neve, mas não é em todo lugar que tem neve, né? Então, diríamos assim que a precipitação é a principal forma de entrada e algumas vezes uma das únicas formas de entrada de água no ciclo. E a gente tem diversas formas de saída, né? Ó, evaporação, absorção pelas plantas, o escoamento superficial, a evapotranspiração, enfim, a água está sempre dessa forma dinâmica aqui no ambiente. E aqui também a mesma foto, a mesma informação, assim, só trouxe esse print porque esses são os dados do relatório da conjuntura da ANA. E é legal que tem alguns dados bastante atualizados a nível de Brasil, né? Então, aqui a estimativa de precipitação anual, de evapotranspiração, tem também aqui ó, a definição dos termos, enfim, é um material que eu recomendo fortemente que vocês acessem, né, depois dessa apresentação. E aí, vamos lá. A precipitação, então, como eu falei, ela é uma forma de entrada no ciclo hidrológico e é um fenômeno muito importante, até coloquei, seria entre aspas, assim, né? Todos são, mas até pela característica climática do nosso país, é um fenômeno que é muito importante, né? Que chove bastante, a depender do local. A nossa característica também das nossas florestas, né? Que a gente tem a Mata Atlântica e a Amazônia. E nesses dois biomas, a gente tem aquela fitofisionomia de floresta umbrófila densa, né? Que são florestas pluviais. Então, são lugares que têm bastante chuva e que é um fenômeno que a gente precisa dispor, né, de dados para analisar. E aqui uma observação também que existe diferença, né, de precipitação e pluviosidade, que a pluviosidade ela é um tipo de precipitação, mas quando a gente fala no termo mais genérico, é precipitação, porque existe também a precipitação em forma de granizo,
por exemplo, né? Que a pluviosidade é quando cai a água líquida. Agora, a granizo é quando ela chega na forma sólida. E a gente consegue medir essa precipitação ou em campo ou de forma remota. Então, quando a gente está trabalhando em campo, a gente tem aquele instrumento clássico de medição, que é o pluviômetro, né, que seria aqui a representação nessa imagem. E a gente também tem alguns instrumentos que são um pouquinho mais sofisticados, né, como um radar Doppler dessa imagem aqui. Só que dessas duas formas, você vai sempre obter medidas pontuais, né? Então, daquele local ali que você está mostrando e sempre da perspectiva... Você não vai ver como um todo ali de cima. Você está vendo ali no horizonte o que está acontecendo. Aí aqui eu também coloquei um plugin do QGIS que a gente tem disponível aí para baixar esses dados de precipitação. Não só de precipitação, mas eu deixei aqui a dica para vocês. Vocês podem utilizar esse plugin. Ele é um plugin experimental, então eu confesso que eu já tentei fazer uns testes e ele deu uma travada no meu computador, mas eu não sei se foi porque eu estava com muita coisa aberta, assim. Mas ele é bastante interessante porque você consegue fazer uma análise espacial mesmo para a seleção das suas estações. Então, existe muita assim, você não pode pegar uma estação muito longe, né, da sua área de interesse para pegar dados de precipitação, né? Não faz sentido. Não só no caso de precipitação, sempre que você for trabalhar com análise espacial, você tem que pensar naquela primeira lei da geografia, né? Todas as coisas, elas estão relacionadas, mas coisas mais próximas estão mais relacionadas do que coisas mais distantes. Então, esse plugin ele é legal porque você consegue estimar, por exemplo, um raio de influência da sua área. E você quer pegar só dentro, no máximo, ali 20 quilômetros, por exemplo. Aí você consegue selecionar essas estações ali pelo próprio mapa. Ele é bem legal nesse sentido. Mas também você consegue baixar, assim, de forma mais tradicional, né, com o HydroWeb, que é o site que está no site da ANA também. Certo. E aí eu falei, né, que a gente tem essas medições in situ, só que a gente tem também algumas medições orbitais de precipitação, tá? E quando a gente fala orbital, a gente pensa em satélite, né? Instrumentos, sensores que estão na órbita terrestre. Aqui nessa imagem, nem todos são de precipitação, tá? É só uma imagem aqui para mostrar que a gente tem várias missões de satélites que dispõem dos mais diversos dados para a gente. Mas um que eu vou até falar um pouquinho melhor para vocês é o GPM, que esse daqui ele fornece dados de precipitação. Tem alguns outros, mas eu acabei trazendo mais esse mesmo para essa noite. Então, o GPM é uma missão, né, de medida global de precipitação, né, que é, na verdade, a formação de uma constelação de satélites. São 9 satélites que estão aí disponíveis e orbitando a superfície terrestre, fazendo essas medições de chuva e de neve. E esse GPM, essa missão, né, ela foi iniciada pela NASA e pela Agência Espacial Japonesa, essa JAXA, não sei falar, acho que é JAXA. E também tem algumas outras agências espaciais internacionais envolvidas, mas as duas principais são essas, né, a NASA e a JAXA. E esse observatório central, né, o principal satélite, ele foi lançado em 2014. E aqui duas figuras aqui para ilustrar o funcionamento desse satélite, perdão. Mas a gente tem 2 tipos de sensores nele, né? Ó, um imagiador, então é um sensor passivo. Então, essa parte imagiadora aqui, passiva, e essa parte de radar sendo ativa, certo?
E aí esse sensor aqui, ele orbita a superfície terrestre fazendo essas medições. Eu vou parar aqui o compartilhamento porque eu queria mostrar um vídeo desse satélite. Eu tenho que parar aqui só um minuto. Aí eu coloco o vídeo. Fica à vontade, Bruna. Obrigada. Certo. Vocês ouvem, né? Som. Sim, tá dando pra ouvir. Tá, beleza. Sim, Only 3% of water on Earth resides as fresh water, and only a tiny fraction of that is actually accessible to us on the surface. 7 billion of us live on this planet. We all have to drink water to live. Where's the water that we drink come from? By and large, precipitation. GPM is an international satellite mission providing a new generation of observations of rain and snow in all parts of the world every 3 hours. If you have good precipitation information, you can do a very good job of characterizing drought and often its subsequent impact on agricultural productivity. There's about one major flood a day someplace in the world. So it's not as if it's a rare event. Understanding how much snow is falling is important for transportation, safety, how much fresh water falls and is stored in snowpacks. But we really need to focus on all the phases of precipitation so that we know the global picture of where fresh water exists in the Earth system. Eu coloquei aquele vídeo mais, assim, mostrando ali que é um pouco das necessidades e mostra ali a importância, né, dessas medições. Existem alguns vídeos um pouquinho mais específicos sobre como ele funciona e tal, mas eu acho que ficaria um pouco maçante, ainda mais que está em inglês, eu não sei se todo mundo entende, mas se vocês derem um Google, uma pesquisa ali no YouTube, GPM, ele vai mostrar diversas imagens super legais desse satélite, porque ele tem uma funcionalidade muito legal, que é de medir o perfil da chuva também. E, enfim, são diversos os produtos, é muito legal mesmo, tá? Existe muito satélite aí que você consegue obter as mais diversas informações. E aí aqui eu trouxe um estudo de caso para vocês sobre a aplicação desses dados do GPM, tá? Então foi um artigo aqui publicado nesse periódico em inglês, feito por um pessoal aqui do Brasil, alguns estrangeiros também, sobre eles quiseram fazer uma espécie de validação, né, dos dados esse merge seria uma combinação dos dados do GPM, tá? Que eu lembro que eu falei que é uma constelação de satélites. Então, quando está escrito emerge, é sobre os dados do GPM, só que a combinação de todos esses satélites, entendeu? Enfim. Resumindo, muito, muito resumido o estudo. Deixa eu só voltar aqui uma tela. Resumindo, muito resumido aqui o estudo, eles fizeram aqui. Primeiro eles colocaram num mapa as estações que eles tinham disponíveis de dados de precipitação in situ, né? A estação tradicional ali que a gente tem de medição da chuva ali que incide.
observando uma maior incidência uma maior densidade, né, de estações aqui na região sudeste e aqui no Paraná. Aqui a classificação climática, mais como complemento. E aqui o que eles mediram, fazendo interpolação dos dados de chuva das estações, das medidas tradicionais, né? E aqui o que eles obtiveram com o produto do satélite. E aí eles perceberam o quê? Que teve uma boa representação da chuva com esse produto de satélite, tá? Em alguns lugares ele superestimou a precipitação, só que quando a gente está trabalhando com dado de satélite, principalmente não, quando a gente está falando de imagens, a gente tem que lembrar daquele conceito de resolução espacial, né? O tamanho do pixel. Então, esses dados de chuva por satélite, eles não têm uma resolução espacial tão pequena, né? São dados um pouquinho mais grosseiros. Talvez tenha sido por conta disso, né? E aí eles também observaram, né, que os maiores erros são encontrados nas regiões norte e centro-oeste, mas aí eles acreditam que seja por conta da baixa densidade aqui de estações, né? Vocês podem observar nesse primeiro mapa. E que houve também uma subestimação dos dados do IMERGE na zona costeira do Nordeste, né? E aí, isso talvez por conta de uma característica aí do sensor passivo e infravermelho de detectar processo de chuva quente sobre a Terra. Mas, enfim, não são muitos os estudos que a gente encontra, pelo menos eu dando uma pesquisada, né? Não são muitos estudos que a gente encontra desses satélites, desses produtos orbitais aqui aplicados ao Brasil. E aí, então, algo bem interessante para quem tiver interesse em trabalhar com essa área, porque a gente tem que aproveitar, né, esses dados que a gente tem disponível aí nessas bases públicas. Até ele menciona aqui que tem alguns erros, né, em determinadas regiões. Eu já até li um outro trabalho sugerindo que fosse feito algum tipo de algoritmo de correção, né, para o território brasileiro. Porque, claro, quando a gente está falando de produto orbital, sim, vai ter um erro atrelado, claro, não vai ser perfeito. Mas a gente pode também usar esses produtos orbitais para gerar modelos, né, que auxiliem aí nessa previsão aí de chuva ao longo do nosso país, ou do nosso estado. Opa. A evapotranspiração, né, que é um outro componente do ciclo hidrológico, né, que consiste aí no retorno da água precipitada para a atmosfera. Coloquei até essa figurinha aqui, né, que ela é uma combinação da água que evapora, né, do solo e da água que transpira das árvores, certo? E aí essas duas componentes juntando aqui para uma só. Só que essa é uma medida que ela é de muita incerteza na natureza. Ela é incerta e ela é custosa. Até porque ela é muito variável, né? Porque depende até da cultura da planta que você está analisando, né? O que faz sentido, né? Porque às vezes você vai cuidar ali de uma planta na sua casa, tem um jardinzinho lá. Uma você deixa ali no sol e a outra você deixa mais na sombra, que não gosta muito de radiação solar incidindo. Claro que eu não sou botânica, não sou bióloga, não entendo muito disso, mas muito provavelmente tem a ver com isso. A planta que não resiste muito ficar ali naquele lugar de sol é porque ela vai perder água mais rápido, né? Então, quando você vai fazer essas medidas de evapotranspiração, você tem que levar em consideração também o tipo da planta, né? O que é uma coisa que é mais
dá uma dificuldade a mais, né, nesse tipo de medição. Só que a gente tem também, aí ó, eu trouxe um outro estudo de caso, do geoprocessamento sendo aplicado a essa medida de evapotranspiração, tá? Só por curiosidade, o Matheus, eu tive aula com ele, até escolhi esse artigo, é um pouquinho antigo, mas eu escolhi ele porque era, assim, um estudo confiável, digamos assim, né, que ele é muito bom. Então, ele utilizou técnicas de interpolação para obter uma representação contínua da evapotranspiração aqui numa localidade do sul de Minas Gerais. Ele não fez uma medida orbital ou remota da evapotranspiração. Ele fez o quê? Ele pegou dados que ele tinha de algumas estações, 3 no caso, né, que ele utilizou esses dados, e utilizou um algoritmo aqui, eu anotei o nome para não... Penman-Montate, da FAO, e ele usou esses dados, então, dessas estações para colocar aqui nessa formulinha e obter esses dados de evapotranspiração. Ele não fez, então, uma medida remota, só que o que ele fez? Pensem assim, ele tinha só de 3 estações isoladas, e aí ele queria obter um produto para toda uma área, né? Então, ele saiu de uma medida discreta, né, que eram pontos, para uma medida contínua, né, numa determinada área. Então, o que ele fez? Ele utilizou uma técnica de interpolação. E a técnica que ele usou foi a da krigagem. Não é muito objetivo aqui ficar falando o que é krigagem, mas, assim, essa krigagem, ela é uma técnica geoestatística bem robusta e tem todo um apanhado assim, teórico por trás dela, mas é um método geoestatístico estocástico e que, por meio dele, você consegue fazer, então, essa amostragem, né, essa representação contínua do seu dado. Tá? Eu talvez tenha confundido um pouquinho, se alguém quiser, depois eu posso tentar falar um pouquinho mais no final, mas é que é uma técnica um pouquinho complexa para eu falar aqui agora. É mais para dizer que ele utilizou esse algoritmo para estimar para uma área maior, resumindo, tá? E aí ele pegou, então, uma estação de referência, tá? Então ele tinha os dados das estações que ele usou para interpolar, e aí ele pegou uma outra para ver se os dados estavam batendo. E aí ele percebeu, ó, que o erro foi bastante pequeno, né, comparado a evapotranspiração calculada, né, a partir dos dados da estação, com relação aos dados interpolados, ali em ambiente SIG. Então, ele teve bons resultados, né, o que é bom, porque você consegue aplicar isso num local que tem escassez de dados hidrometeorológicos. Só que, claro, né, você tem que considerar critérios para selecionar essas estações. Então, por exemplo, ele utilizou o critério das estações não estarem longe de um raio de influência de 200 quilômetros. Então, é um critério que você tem que utilizar. Você não pode pensar também que com geoprocessamento, você vai salvar o mundo. Aí você vai usar um dado lá de outro estado, né, para fazer uma análise aqui em São Paulo, a não ser que seja numa cidade próxima ali. Acho que Lorena fica perto, né, de Minas Gerais, aí tudo bem. Mas a gente tem que ter também esse critério, tá, de respeitar, no caso aqui, as particularidades hidrológicas, né? Você não pode... Tem que existir uma relação espacial e ser algo próximo para você utilizar para fazer essa interpolação, no caso. Certo. Eu acabei não colocando aqui, mas eu posso mostrar depois no final, que existem alguns estudos que tentam fazer essas estimativas de evapotranspiração de forma remota,
né? Não, eu já vi alguns estudos em que eles desenvolvem modelos para fazer o cálculo da evapotranspiração. Então, aqui, o que ele fez? Ele pegou dados, interpolou e aí previu para uma área maior. Existem modelos que você consegue alimentar com dados atuais, por exemplo, para prever a evapotranspiração no ambiente SIG. Só que aí, como eu falei, é um estudo um pouquinho mais complexo, porque você tem que levar em consideração o tipo de cultura, né? Então, a localidade do estudo. Se é um estudo que foi realizado na China, você não pode, com toda certeza, aplicar aqui no Brasil, né? Então, existe toda também essa questão, assim, da seleção do método, né, que você vai utilizar. E aqui eu trouxe também a problemática de inundação, né, que é relacionada a recursos hídricos, né, que seria uma definição aqui bem rápida, o extravasamento para planícies de inundação. Lembrando que existe diferença, né, entre enchente e inundação, que às vezes a gente acaba tratando como sinônimo, mas não é. Né? Então, aqui, ó, um rio na situação normal, aqui na calha dele, e conforme vai passando o tempo, né, você pode ter uma variação ali no nível da água. Né? Chove um pouco, aí vai escoar mais água no rio, né? Ele vai aumentar um pouquinho. Tá no período mais seco, então ele vai baixar um pouquinho. É normal. Agora, quando a gente tem uma situação em que esse rio invade a planície de inundação dele, aí a gente tem a problemática de inundação, né? E aqui nesse caso, né, a gente até vê que a água ela está invadindo aqui o lugar da casa, da árvore, quer dizer, invadindo em partes, né? Porque na verdade a gente que invadiu a planície de inundação do rio, mas não vamos entrar nesse mérito. E aí, existe uma metodologia do IPT, né, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, na verdade do IPT junto com o CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro. E eles têm uma metodologia de determinação de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Tá? Então, existe um manual técnico mesmo, com diversas orientações para vocês fazerem esse tipo de produto. E existe uma sistemática no sentido da escala desse estudo, tá? Que a recomendação é de que seja feito de 1 para 25 mil, porque como é um estudo que tem fins de planejamento urbano, né, é um estudo, então, que precisa de um grau de detalhamento um pouquinho maior. Então, por isso que eles deixam determinado aqui essa escala. E aí, só um parênteses também, que suscetibilidade seria a predisposição natural, né, do terreno, no caso, a esse tipo de evento. Então, nesse tipo de análise, eles consideram a drenagem, né, e toda a questão da morfometria da bacia hidrográfica. Então, a partir de um MDE, aí eles é feita a determinação da direção de fluxo, cálculo da área acumulada, extração da drenagem, é feita também a delimitação das bacias e subbacias hidrográficas, também é aplicada essa modelagem aqui de distância da drenagem, aqui esse range, e também, desculpa, não está aqui nesse fluxograma, mas também eles fazem uma análise do relevo, um mapeamento de relevo, porque, enfim, tudo isso vai influenciar, né, nessa questão da inundação. E até coloquei aqui esse parênteses, né, da morfometria, que ela vai depender da escala. Então, se você está trabalhando numa escala mais refinada, digamos assim, que é até a recomendação deles, o ideal é que você tenha um produto um pouco mais acurado, né? Então, que você obtenha
esses modelos digitais a partir de dados com melhor escala. Então, você pode obter pela vetorização aqui de cartas topográficas, ou você pode fazer um levantamento de campo aí com uma estação total, ou um RTK. E, assim, não pensando na metodologia deles em si, mas se você quiser aplicar para um estudo assim com uma escala um pouquinho menor, você pode utilizar os modelos digitais de elevação, né, que a gente tem diversas opções aí disponíveis de forma gratuita para download, né? E aqui eu até trouxe uma curiosidade, assim, observação. Eu falei aqui dos modelos digitais de elevação, mas que a gente tem que ser um pouco cuidadoso, que existem o MDT e o MDS. O MDT é um modelo digital de terreno e o MDS é um modelo digital de superfície. Então, esse daqui, por exemplo, que é um SRTM, ele é um modelo digital de superfície. Ele não está representando totalmente o terreno. Por quê? Ele está sendo adquirido de forma orbital. Foi adquirido, né? Perdão. Então, a gente tem uma superfície com diversas construções. Então, o sensor ele não vai conseguir diferenciar o que é o terreno do que é uma casa, por exemplo. Então, claro que esse modelo aqui é muito bom, tá, gente? Não tô falando para não usar, não. Só tô falando assim, que dependendo da escala que você estiver trabalhando, esse modelo ele vai ter algum erro atrelado por conta disso, entendeu? Vai ter casa, vai ter árvore, vai ter diversos alvos ali ao longo da superfície terrestre que vão influenciar ali na obtenção desse valor, no caso de cota altimétrica. Enquanto um modelo digital de terreno, não. Ele está exprimindo o quê? Os valores de cota altimétrica, né, do terreno. Só que é um pouquinho mais difícil de você conseguir, né? Você tem que fazer um levantamento ali de campo, pegar valor de carta topográfica, ou fazer lá aquele levantamento em campo com uma estação total, né? Pegar todos esses valores e aí interpolar, gerar esse MDT, certo? E aqui, para finalizar, que eu já falei demais, alguns desses produtos, por quê? Acho que eu deixei aqui. Deixei. Alguns desses produtos que já estão... Ai, cara, tava aqui. Porque a nível, principalmente de São Paulo, a gente já tem produtos bastante atualizados, gerados pelo IPT e pelo CPRM, com relação à inundação. Então, assim, na verdade, eu acabei trazendo para vocês essa aplicação, mas no sentido de mostrar que está sendo utilizado, né, o geoprocessamento nesse tipo de análise, tá? E, né, a Rafaela até comentou, né, de possibilidades aí de instigar vocês a fazerem estudos aí de iniciação científica, de repente vocês podem, talvez até propor alguma sugestão aí nessa metodologia, fazer alguma alteração, adicionar algum outro fator que vocês achem interessante que vai influenciar. Esse mapa ele é meio pesado. Vamos ver se abre aqui. Certo, então aqui é um produto para o município de Lorena, e aí ele é gerado a partir da combinação de diversos mapas temáticos. Então, um mapa de ipsometria, né, que aqui até está categorizado não, está com diversas cores aqui para facilitar a visualização. Um mapa de relevo sombreado também, que ele é gerado
a partir do MDS, aqui no caso, ó, que eles colocaram que é MDS. Mapa de declividade, que vocês conseguem também gerar a partir desse modelo digital. Um mapa de relevo. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais trabalhoso de fazer, porque é um mapa que você precisa olhar ali a imagem, comparar com os dados de altimetria, de declividade, para determinar ali, ó, o tipo do padrão de relevo, se é uma... Tá pequenininho, deixa eu aumentar aqui. Planícies e terraços fluviais, se são colinas, morrotes. Assim, existe um material de apoio que eles disponibilizam na internet que auxilia nessa identificação dessas feições, né? Então, colinas são lugares que têm declividade entre tanto e tanto, altimetria de tanto e tanto, e assim vai. Aí um mapa de geologia aqui, que acho que ele fala que vem dessa referência aqui, o mapa pedológico do Rossi. Tá? Ó, dados de chuva. Dados de chuva. Aqui ele até coloca uns gráficos aqui da precipitação, a equação das chuvas, e aí chega naquele produto final, que é esse produto aqui com relação a essa suscetibilidade. E aí, só lembrando, né, que como é suscetibilidade, então não se leva em conta o uso do solo, por exemplo, porque são fatores, a suscetibilidade é um fator que ele está relacionado ao terreno, assim, seria uma disposição natural, né, à inundação, no caso, que é o azulzinho aqui. E é isso, assim, eu trouxe, tem também esses dados aqui de forma, os shapefiles, né, que você consegue abrir ali no QGIS, no ArcGIS, para explorar melhor, mas aí eles mostram também o sintetizado aí, que é o PDF. E aí, gente, por aí vai. Nossa, eu até falei demais, desculpa. Mas são diversas aplicações que a gente tem de geoprocessamento na área de recursos hídricos, né? Então, a gente tem esse SWOT, que é um modelo que permite fazer, assim, as mais diversas modelagens na hidrologia, né? Você consegue, por exemplo, fazer modelagem de risco à erosão, né, nesse SWOT. Você tem a equação de perda de solo também, para fazer esse tipo de análise. Você tem o Invest, que é um software que vai auxiliar na análise de serviços ecossistêmicos, né, e você consegue analisar a parte hídrica. E também tem, eu até comentei ali no começo, mas a APP, que é até algo que não é tão complexo assim, mas que é uma aplicação, né, em recursos hídricos, devido ao serviço ecossistêmico que essa vegetação exerce ali para aquele recurso hídrico. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um oi, esse aqui é meu contato. E eu agradeço bastante a atenção de vocês. E agora vamos conversar aí. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Era isso. Obrigada, Bruna. Vamos deixar, então, esse momento final para as perguntas. E eu vou mandar aqui o seu e-mail no chat. Tá bem. Eu vou bem rapidinho ali no banheiro. Eu já venho. Aí vocês vão se organizando aí nas perguntas, tá bom? Beleza. Enquanto isso, se a Milena quiser falar alguma coisa... Milena, se quiser falar sobre o sorteio que vai ter aí agora. Oi, gente, calma aí. A gente vai ter um sorteio, então não saiam depois das perguntas, tá? Fiquem aí mais um pouquinho, que a gente vai fazer um sorteiozinho e vai ser bem legal, vai ser bem dinâmico. Legal, gente.
Se alguém tiver pergunta, tipo, e já quiser ir mandando no chat, a gente lê para ela quando ela voltar. E também, se vocês quiserem falar para a gente o que vocês acharam da semana acadêmica, pode ligar o microfone ou falar no chat mesmo. Se vocês quiserem, a gente está tentando deixar o mais dinâmico possível. Então, não se envergonhem, podem falar. Ana, Oi, você está gente. com a mão levantada, se quiser falar. Então, falei, você já me chamou, né, Rafa? Mas é que eu queria fazer a dúvida, eu quero fazer a dúvida para ela falando, né? Essa questão de ter muita distância e tal, me incomoda também um pouco da gente só estar se falando por leitura aqui, basicamente. Mas eu achei a semana de engenharia ambiental muito boa, muito legal, sabe? Tipo, vi muita coisa que eu nunca tinha tido ideia que existia, assim, a questão do corredor ecológico aqui no Vale, por exemplo, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, sendo do Vale, né? Eu sou de Lorena. Também a participação de vocês em relação a chamar pessoas assim próximas do município, então a Secretaria do Meio Ambiente, os professores participaram muito, e daí deu para ver que vocês aproveitaram mesmo esse período de remoto, né? Porque a gente conseguiu acesso a pessoas profissionais de diversos lugares, então eu achei incrível, verdade. Tá de parabéns. Legal, gente. Obrigada pelo feedback. E por falar nisso, a gente vai estar enviando lá no grupo um formulário de feedback para vocês falarem sobre isso, também dar propostas para a gente propor uma futura atividade, uma programação diferente, o que vocês tiverem em mente para a gente conseguir se organizar e oferecer o melhor no futuro. Tá bom, gente? A Bruna voltou e se alguém tiver dúvida aí, quiser conversar com ela, vou aproveitar a Ana de novo, que está com a mão levantada. Eu já fico esperta aqui para aproveitar o momento, mas Bruna, muito obrigada, né, pela sua palestra. Eu achei assim incrível. Inclusive, não sei se a Danúbia está aí ainda, mas eu achei muita incongruência com o que a professora passa para a gente em aula, sabe? Sim, estou. Pareceu super o jeito da Danúbia de passar o conhecimento para a gente também, então eu fiquei bem feliz, assim, de ver essa semelhança, né, e importância dos conteúdos que a gente vê em sala de aula, que a Danúbia passa muito bem para a gente. E as minhas perguntas são duas. Primeiro que você comentou que você fez um TCC na área de geoprocessamento, então eu queria saber como que foi isso. É uma área do meu interesse que eu estou descobrindo melhor esse ano, então já fiquei assim, eu quero até ler esse TCC já. E a segunda é o que você recomendaria para os alunos, né, para as pessoas que têm interesse no geoprocessamento estarem fazendo, estarem aprimorando em relação à habilidade, esse tipo de coisa. Legal, gente. Primeiramente, agradeço, né, pelo feedback, assim, fico até honrada em saber que de alguma forma foi parecido com a professora, porque a gente está na área acadêmica, a gente espera esse professor, né? Então, ser comparada com ela, fiquei muito feliz. Não a conheço, mas, assim, para ser professora da USP é porque ela é boa, né? Então, estou feliz. Fizeram minha noite. Agora, com relação ao meu TCC, eu sempre gostei. A gente tem é uma engenharia, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de exatas. E aí eu via no geoprocessamento uma aplicação de toda essa coisa de exatas, assim. Então, na parte de sensoriamento remoto, você tem uma noção ali de física, né? E tem também uma parte ali de equações. Então, assim, me chamava a atenção um pouco nessa coisa das exatas, assim, que foi algo que eu consegui ver ali, uma aplicação das exatas ali dentro da engenharia ambiental.
E o meu TCC, eu fiz uma análise multicritério para determinação de locais favoráveis à conservação e a desenvolvimento numa área de proteção ambiental, que estava sendo proposta lá em Londrina. E aí até uma curiosidade, assim, porque eu falo, assim, que tem... Nossa, eu conheço tanta gente, assim, e eu tenho tanta coincidência na minha vida. E quem propôs o tema foi minha orientadora, assim, inclusive maravilhosa, professora Lígia. E ela que trouxe ali um trabalho e falou, e se a gente fizesse isso aqui e tal? Eu falei, não, legal. E aí era de um pessoal lá da Bahia, da Bahia. Vocês não acreditam que eu fui conhecer o cara que era referência? Sim, ele era do meu grupo de pesquisa do laboratório, do mestrado. Ele me ajudou no mestrado, assim, sabe? E cara da Bahia, aí a gente se encontrou em Sorocaba. Olha só que coisa. Legal. Mas com relação a... Então, meu TCC foi isso, assim, fui aplicando, né, o que eu vi ao longo da disciplina, não só de geoprocessamento, mas do curso todo, né, porque o geoprocessamento, ele é é uma funcionalidade que te ajuda a fazer as suas análises, né, mas você tem que ter todo o seu arcabouço ali de hidrologia, de conservação e recuperação ambiental, né, e as mais diversas disciplinas que a gente aprende. A minha vivência foi muito boa, assim, minha professora era muito boa, eu acho que vocês vão ter a vivência boa também se escolherem essa área, pelo que os elogios que vocês fizeram à professora Danúbia. E é isso, agora com relação a recomendações com quem quer trabalhar, ter a mente aberta, sabe, porque é uma área que tem atualização a todo instante. É o que eu diria, porque, por exemplo, agora a gente está utilizando bastante a parte de programação, né? Então está muito em alta isso. Programação, redes neurais, o Google Earth Engine, tudo isso assim um pouco mais tecnológico, digamos assim. E é uma área que é muito tecnológica, então ela é muito dinâmica. Então, por isso você tem que ter sempre a mente bem aberta, assim, aprender bastante coisa, estar sempre atualizado. E é isso. Ah, e uma coisa também que eu vou falar, que já o processamento, claro, é mil maravilhas, mas você também tem que sempre ter, assim, todo o aspecto teórico da cartografia, né? Que isso é muito importante mesmo. Porque se você pega e vai fazer um mapa lá e você não se preocupa com o datum, sabe, certo ali, o fuso, o TM, a professora vai falar melhor para vocês depois. Acho que vocês têm, né, disciplina separada de cartografia, então provavelmente ela já deve ter falado essas coisas para vocês. Então tem que lembrar disso, hein? Tem que lembrar, porque não é só clicar, já o processamento não é só clicar. Tem que ter todo esse arcabouço teórico também. Acho que é isso, não sei se lhe respondi. Respondeu sim, eu queria mais a sua perspectiva mesmo. Foi interessante. Uhum. E obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Bruna. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Professora Danúbia, se tiver algum comentário também. Oi, pessoal, estou aqui de volta de novo. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente hoje, né, por ter atendido aí o pedido do Centro Acadêmico para vir trazer essa palestra para a gente. Eu acho que você trouxe bastante informação, muita coisa legal para o pessoal. Como eu disse, a gente sempre aprende juntos, né, então aprendi algumas coisas bacanas aqui com você também. Muito obrigada, viu? Pessoal, eu vou ter que me despedir de vocês aqui, já a bagunça aqui em casa está começando, horário de almoço e janta é sempre meio complicado, né, mas eu vou ter que ir, mas eu queria parabenizar o Centro Acadêmico mais uma vez, por mais essa edição da CEMEA, pela qualidade do conteúdo, né, da programação que vocês conseguiram trazer para as pessoas. Vocês conseguiram aí, imagino que um público
praticamente recorde nas palestras sempre, né? Muito mais pessoas acompanhando o evento do que presencial. Eu acho que tudo isso mostra, primeiro, né, o engajamento de vocês, do centro acadêmico para com os alunos e também para todo o corpo de alunos com o centro acadêmico. Eu acho que as temáticas que vocês trouxeram também, né, foram palestras muito interessantes, temas muito interessantes, e como eu disse para vocês no dia da abertura, eu fiquei realmente muito feliz em ver uma programação com tanto conteúdo de geoprocessamento. Fiquei feliz porque durante algum tempo eu sentia uma certa rejeição dos alunos do curso de engenharia ambiental com essa área. Eu imagino que por falta de conhecimento, né? E aí eu acho que depois dessa semana ficou muito claro para vocês, né, a importância dessa área na formação, na profissão e na atuação profissional de vocês, né? Então, estou aqui, como sempre, né, para ajudá-los aí na disciplina. Eu não sei, eu desconfio que depois dessa semana eu vou até ganhar alguns novos orientandos. Eu estou vendo muita gente interessada aí no geoprocessamento, né? Então, sintam-se à vontade para descobrir um pouco mais desse mundo também. E vocês, Centro Acadêmico, mais uma vez, obrigado, sorte e sucesso, como sempre, para vocês. Bruna, mais uma vez, obrigada. É isso aí, pessoal. Beijos para todos. Eu que agradeço a oportunidade e é isso aí. Obrigada, professora. Que bom que instigamos, né, os alunos. Geoprocessamento é muito legal. Sim, sem dúvida. Eu acho que eu precisava dessa ajuda. Obrigada, professora Danúbia. Obrigada, Bruna, pela palestra, por tudo que você passou para a gente. Foi realmente muito enriquecedor. E acho que agora, nesse momento, a gente pode passar para a Milena, para ela fazer